do biogás aos produtos. Como desenvolver esse energético no Brasil que tem um potencial enorme em diversas cadeias produtivas? Eu vou falar um pouquinho desse projeto de P&D que nós da Unicamp desenvolvemos junto com a Amber Energia e o CI Biogás, que é a produção de eletricidade eficiente a partir do biogás. Esse projeto de pesquisa é extremamente audacioso. Ele vai levar o biogás aos produtos de alto valor agregado. A gente está falando aí de biometano, que é um energético de baixa pegada de carbono. O próprio CO2 é um produto bastante interessante desse projeto. Também teremos a produção do syngas, o gás de síntese, que é uma combinação do metano, CO2, CO e o hidrogênio, um hidrogênio de baixa pegada de carbono, e também a produção de eletricidade eficiente em células a combustível de óxido sólido. Então a gente consegue, nesse projeto, partir do biogás aos produtos. Vamos falar um pouquinho do percurso, do caminho desse desenvolvimento. O biogás é um energético extremamente valioso, que tem um potencial enorme no país. Esse biogás ele pode ser melhorado, refinado em biometano. Esse biometano tem um grande valor agregado quando se pensa em descarbonização. Ele é um excelente substituto do diesel. Ele pode ser utilizado, então, em caminhões, por exemplo, em trens, locomotivas, navios, em diversos tipos de sistemas, com sistemas de recarga muito rápido, substituindo o diesel. Também pode ser um substituto ao gás natural, ao carvão, em caldeiras, um grande energético para a indústria nacional. No Hub de Andradina é possível produzir uma quantidade de biogás bastante relevante. O biogás por si só, ele tem um grande potencial para utilização, para a produção de eletricidade em motogeradores. A questão é que o biogás ele é composto de metano, CO2 e H2S majoritariamente. Se a gente remover esse último contaminante, a gente mantém muito a vida útil desses motogeradores. Esse H2S, que combinado com um pouco de vapor de água, produz ácido no interior desses motogeradores e aí degrada esse motogerador que tem um alto valor agregado, é o alto capex na produção de eletricidade. Então o H2S tem que ser eliminado de qualquer forma. Agora, o CO2 ele pode ser eliminado para aumentar a eficiência no processo de utilização direto desse gás nas turbinas, nos motogeradores. Esse biogás, geralmente, ele tem uma composição de 70% de metano e 30% de CO2. Se eu fizer a combustão direta desse energético, a eficiência do processo não é a melhor, não é a mais desejável. Então, é recomendado que haja um upgrade, um refinamento desse gás no nível de 90% até 95%, 96% de metano. Com isso, a gente pode, no motogerador, atingir eficiências tão grandes quanto 35% em alguns modelos combinados aí de troca térmica. Mas ainda é possível fazer melhor do que isso. É possível alcançar eficiência de até 60%. Isso combinando o biogás com um processo de refino, um processo de reforma e as células combustíveis de óxido sólido. Para isso nós desenvolvemos um reformador. Esse reformador ele vai utilizar esse gás, já que está sem o H2S, que está sem o CO2, e vai levar isso para um sistema que vai quebrar as moléculas do metano, que passou por um processo de umidificação, né? Ele está molhado, é uma reforma a vapor. Esse processo vai produzir uma quantidade bastante relevante de hidrogênio de baixo carbono. Esse hidrogênio ele é utilizado em dessulfurização, ele é utilizado na produção de metanol, no hidrocracking, é utilizado na produção de amônia verde e também de eletricidade. Essa eletricidade é aquela que a gente comentou anteriormente, quando a gente leva esse combustível, esse energético, o hidrogênio, para a célula combustível de óxido sólido. Existem outras células combustíveis? Sim, essa de óxido sólido é a única que suporta uma pequena quantidade de CO ou outros poluentes, né, outros contaminantes que podem levar à degradação da célula. Essa célula pode durar
até 10.000 horas. Se o hidrogênio for separado e levado para a célula combustível, é possível obter essa eletricidade com eficiência de até 60%. E ao longo desse processo, é possível desenvolver novos produtos. Por exemplo, quando esse metano ele é combinado com água, é possível produzir uma reforma a vapor e ali produzir não só um hidrogênio de baixo carbono, mas também um CO, um CO2, uma combinação desses gases que é chamado gás de síntese. Esse gás de síntese pode ser usado para produção, por exemplo, de combustível avançado de aviação. Essas tecnologias ainda têm o TRL baixo e um dos objetivos principais desse projeto é desenvolver essas tecnologias pela primeira vez aqui no Brasil. Então, o que nós, na Unicamp, nós desenvolvemos tanto o reformador como essa célula combustível altamente eficiente. Nós estamos no nível de protótipos nesses 3 primeiros anos de projeto e esses protótipos, eles aí têm uma escala de até 1 kW. É claro que para uma produção relevante é importantíssimo que haja o empilhamento dessas células, o aumento do volume desses reformadores para que seja possível fazer uma hibridização dos processos de produção de eletricidade com uma energia mais limpa, mais eficiente e em grande quantidade, para que de fato isso possa ser utilizado em uma cidade, em um sistema de backup e assim por diante. Então é possível obter essa quantidade bastante relevante de produtos a partir desse energético que é o biogás, desenvolvendo tecnologia nacional que pode ser, no primeiro momento, feita no nível de protótipo, que depois, no segundo momento, poderá ser coberto numa continuação desse projeto a inúmeros produtos que ainda não são feitos no Brasil, mas que poderão ser feitos. É isso aí, eu sou o Hudson Zanin, coordenador do projeto, e fico à disposição para um bate-papo mais aprofundado com os colegas sobre essa questão.